Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Grupo Séries de Comunicação, a mais um episódio do nosso Seriescast. Estamos chegando ao episódio de número 19, mais uma vez trazendo histórias, bastidores que inspiram e mostram a força do esporte aqui na nossa região. Com certeza a história de hoje vai trazer muita inspiração aqui para a nossa audiência. Hoje é comigo, a coordenadora de jornalismo aqui do Grupo Séries de Comunicação, Daiane Gissen, e com o nosso diretor comercial, Odair Leff. Olá, Odair, bem-vindo e muito prazer em mais um episódio aqui no Seriescast. Tudo bem, Daí, o prazer é todo meu estar com você, nossos ouvintes aqui do nosso Seriescast. E hoje a gente tem um convidado, olha, muito especial, tem uma trajetória marcante pela dedicação do futsal, futebol de campo também, um cara muito responsável também em conduzir projetos, hoje está na Cercesa como diretor de esportes. Grande Guto Martins, né? Guto, tudo bem? Um prazer tê-lo aqui no nosso Seriescast. Brigadão, olá a todos, né? Prazer enorme, Oda, a todo mundo, né, que nos assiste. Cara, uma satisfação enorme. Vou te dizer que no primeiro momento é arrepiado, né, por fazer parte desse documentário, enfim, falar um pouquinho de esporte, falar da minha trajetória, da minha carreira, enfim, de tudo que a gente viveu nesse meio esportivo aí, que é o que a gente sabe fazer bem, fez com muita dedicação, muito amor a vida inteira, né? Então, hoje fico feliz em poder estar falando um pouquinho disso e contando um pouquinho da nossa história. Vai ter muita resenha hoje aqui, viu, Dai? Vai ter memórias, vai ter aqueles golaços que ele disse que fez, não sei se fez. Boas histórias aqui. Boas histórias aqui. Boa. Isso é bom, né? Isso é o que fica, né? Isso é o que fica. A gente sabe que tudo que a gente, no começo da nossa trajetória, sempre vai transitando e vai vendo as pessoas passar, ir e vir na nossa vida. Então, eu fico feliz em saber que fiz bastantes amigos. No Metoque, eu adotei como a minha segunda terra natal, né? Porque sou nascido e nasci em Tapera. Depois a nossa família tradicional de Tapera lá, Ansem, né? Meu avô tinha marcenaria lá por anos e anos, década de 70, 80. Acabou falecendo em 80 o ano que eu nasci. E depois dali a gente se mudou para Carazinho, que o pai era jogador de futebol, jogava no Kings, Agrotap, a Lavobras, a antiga Lavobras, em Espumoso. Então, se conheceram nas quadras, o pai e a mãe. Então, vamos dizer que já nascido no meio da boleiragem, né? Então, fico feliz em estar aqui com vocês e para nós poder falar um pouquinho mais de esportes aí. E começando para falar dessa trajetória frente a um projeto tão importante hoje também, a gente vai falar muito de esporte também aqui, mas aquela primeira pergunta a gente brinca que o Seriescast sempre traz reflexões, Guto. Quem é o Guto também fora das quadras, fora do futsal, e como que você apresenta o Guto aqui para a audiência do Grupo Séries, para além do futsal e falando também dessa paixão? Eu, como sou de família de esportistas, o meu avô foi jogador profissional, antigo Glória, teve a oportunidade também de jogar no Esporte Clube Internacional. Na época era em outros momentos, né? Então, o meu avô sempre dizia, Guto, na minha época, quando o avô começou, o jogador de futebol era vadio, tinha que trabalhar. Então, teve oportunidades de a mais, né, 70, 60, na década de 50, 60, e acabou não indo por questões de trabalho e tudo mais, ficou em Carazinho, jogou no Glória. Teve, porque na época tinha a rivalidade, né, veteranos e Glória e tudo, daí depois, posteriormente, foi criado o Atlético, então teve oportunidade também no comecinho da carreira ali, no início do Atlético, ele teve a oportunidade de jogar no Atlético. Depois disso, o meu pai também, mas o meu pai foi só jogador de futsal. Meu pai jogou pelo Pinheiro, jogou pelo Cercesa, Kings, Agrotap, Lavobras, o meu avô foi... Eu me arrisco a dizer que eu acho que foi o único massagista que o Cercesa teve. Enquanto ele esteve vivo, foi o único massagista que o Cercesa teve, porque o Cercesa foi lançado em 1966, e me arrisco a dizer que o vô, se não foi o único, foi, eu acho que o cara mais permanente na comissão técnica do Cercesa. Então, eu desde já sempre tive esse convívio com o esporte. Eu
eu nasci em 82, então em 82 ali já comecei a jogar cedo, com 7 anos. Na minha época, o meu pai ainda estava nessa transição de parar de jogar e virar comissão técnica. O primeiro auxiliar que o Jarico teve em Carazinho, quando chegou em Carazinho em 1989, então foi o ano que eu comecei a jogar, foi o meu pai. Posteriormente veio outros treinadores, Joca, Foca, Joca, Clair Halber, todos eles, o meu pai e o meu avô tiveram a oportunidade de participar junto nas comissões. O meu avô sempre, né, como massagista, e o meu pai sempre fazendo essa parte de auxiliar técnico, às vezes lá em 94, acho que quando chegou o Glauco, chegou uma turma bacana ali, o Luiz Fernando, o Almir, depois posteriormente que foram os goleiros, o pai virou treinador de goleiro e também auxiliar, então a gente tava mais, eu vivia, bem dizer, dentro de ginásios, treinos, viagens e tudo mais, então tinha essa convivência com todo esse pessoal da antiga, então eu sempre vivi isso, eu sempre gostei disso, mas como eu comecei cedo, eu acho que eu vi também bastante pessoas assim, ó, tendo bastante êxito, mas ao mesmo tempo outros se envolvendo muito com isso, deixando de lado a questão de profissional, deixando de lado a questão estrutural, que eu digo é o teu dia a dia, é o teu trabalho, enfim, teu lado profissional. E eu sempre tive isso em mente. Eu comecei a jogar um pouco, profissionalmente, eu comecei um pouco mais tarde, tá? Eu comecei com 7 anos jogando, fui até os 15 jogando futsal. Depois do futsal eu tive uma experiência de fazer um teste, um peneirão, que eles chamavam antigamente no Grêmio. Sim. Onde teve lá 450 atletas e passou eu, o Thiago Prado, que posteriormente foi zagueiro do Grêmio, depois do Pelotas, enfim, e o Luiz Felipe. O Luiz Felipe era um moreninho, lateral direito. Fomos 3 que passamos num peneirão de 450 meninos na época. Daí eu acabei ficando no Grêmio, fiquei por lá 1 ano, depois voltei para Carazinho, voltei para lá de novo, então isso foi em 98, 99, 2000. Daí eu voltei para Carazinho, tive a oportunidade de jogar, na época existia a ACF, extinta CF, que depois virou o Atlético de Carazinho, que o Atlético acho que na época estava extinto também, não participava mais, mas acho que aquele prefeito da época, se não me engano, acho que era o Iron. O Iron tinha aquela paixão pelo Atlético e tudo mais, então ele retornou com o Atlético numa categoria eu acho que era sub-17, se eu não me engano, e eu já tinha passado para sub-18. Eu já estava no 2º ano do sub-17, então não poderia jogar sub-17. Num ano posterior a gente acabou jogando profissional e daí eu ingressei, que foi uma leva lá. Eu, Andrezinho, Gago, Duda, Balainho, foi essa turma, Simas, toda a galera aqui da região, aqui, o Júnior Ventes, meu amigo até hoje, o Júnior Ventes, nós tivemos uma boa leva ali de meninos novos, que daí eles escreveram a gente para jogar um campeonato 2ª divisão pelo Atlético. Então, nós éramos todos meninos novos mesmo, e acabamos disputando, acabamos ficando, aquele ano acho que a gente ficou em 5º ou 6º, acho, na fase classificatória, passavam 4 para a segunda etapa, então a gente acabou caindo fora, mas eu não terminei aquela primeira fase, porque posteriormente ali eu assinei um contrato com um empresário, na época era o Fernando Minosso, que era empresário, ele tinha 4, 5 equipes no Brasil, e ele acabou me levando para o Veranópolis, depois do Veranópolis fui para o Brasil de Farroupilha. E depois do Brasil de Farroupilha, tive a oportunidade, daí nesse mesmo ano voltei mais uma temporadinha lá para o Grêmio, para jogar uma Taça São Paulo, daí retornei de novo para lá, para Farroupilha. Daí fiquei no Brasil de Farroupilha lá, naquele início de ano, até metade do ano posterior. Daí depois vim para Carazinho, fiquei mais uns tempos ali e coisa. Depois acabei me transferindo para Marcílio Dias, de Itajaí. Daí lá eu fiquei um tempo maior. Mas como eu disse para vocês, como eu via sempre toda essa trajetória, eu nunca deixei de lado estudar e pensar em algo profissional. Nessa época, meu pai ainda trabalhava na Serrana, antiga Serrana, né, que vendia carros Volkswagen. Então, eu sempre tive bastante assim, esse apreço por vendas, por questões comerciais e tudo mais. E eu fui conduzindo as duas etapas junto. Lá em Itajaí, eu tive a oportunidade de conhecer bastante jogadores que até hoje tenho contato, tem uns ainda que jogam até hoje, já com a idade um pouco mais avançada, na casa dos 40 e alguma coisinha, teve outros que pararam, enfim, mas lá eu tive a oportunidade de me transferir para a Itália, eu estava já
num translado ali de fazer passaporte, organizar papelada e tudo mais. E no final, na metade daquele ano, nós fizemos um amistoso lá na época, acho que era contra o Curitiba, no Couto Pereira. Júnior do Marcílio Dias e júnior do um amistoso, foi uma preliminar do Curitiba e o Atlético Paranaense. E nesse jogo fui bem demais, fiz 2 gols lá e tudo mais. E na volta já o empresário da época lá já me anunciou, Guto, o pessoal vai para a Itália e vão levar, que na época os times, começou essa questão de empresários montando times. Então eles vieram ali, investiram no Marcílio Dias, que era um time de segunda expressão em Santa Catarina, investiram dinheiro. O mesmo empresário do Cafu, que era o antigo João Alemão, que era empresário do Cafu, era o empresário do Marcílio Dias e era o cara que fazia essa ponte, Brasil, Itália, e levava os meninos para lá. E eu estava nessa primeira leva, que eram 5 jogadores na época. Os 5 foram, e eu acabei, nesse mesmo tempo, o pai apareceu uma mieloma múltiplo no pai, que é uma espécie de uma leucemia bem piorada. Na época, não tinha nem, a doutora, na época, nós levamos o pai lá em Porto Alegre, ela não tinha nem mensurava que nível que era a doença, porque não apresentava em crianças até 1 ano de idade e idosos acima de 90. Então, na época, o pai tinha 42, então era super novo, né? Então não tinha um diagnóstico que conseguia fazer, enfim, diagnosticar a doença para poder tratar. E nesse meio tempo eu voltei para casa. E daí voltei para casa para organizar a papelada. Na época ia fazer o passaporte aqui na Receita em Passo Fundo, na Polícia Federal em Passo Fundo, que era mais rápido e tudo mais, porque até eles queriam que eu fizesse em Florianópolis, mas como Florianópolis lá era mais demorado, a gente não tinha conhecimento de ninguém, o pai, Guto, volta para casa e eu vou contigo ali na Polícia Federal em Passo Fundo, e a gente organiza direitinho, né? O pai tinha bastante conhecido, bastante amigo na época, e no fim eu ia voltei para casa depois desse amistoso, domingo, cheguei segunda em casa, e voltaria quarta-feira para Florianópolis. E daí, na terça-feira de noite, o pai disse, Guto, queria ver contigo se tu não quer ficar mais um pouquinho. Só para me ajudar aqui na empresa. E logo o pai tinha ingressado numa empresa, tinha aberto a Tradição Veículos em Carazinho, que era uma empresa, tinham saído da Serrana e tinham montado uma empresa, tinha montado uma empresa dele, ele e mais 3 colegas que eram da antiga Serrana, né? E eu disse, até comentei, pai, eu não posso, eu tenho contrato, eu tenho empresário, eu não posso ficar, né? Daí ele, não, mas fica só um pouquinho, mas só essa semana, o pai liga pro teu empresário. E depois dali, tô aí até hoje. Acabei decidindo depois, anos e anos depois, meses e meses depois, meu empresário voltou a me ligar, porque na verdade quando se tem contrato não tem como quebrar, né, sem ambas as partes concordarem. 30 dias depois ele me ligou de novo, Guto, não vai vir um lote agora, vamos mandar mais 5 jogadores, se não consegue vir. Mas a partir dali, isso foi em junho de 2002, de junho até agosto o pai só piorou, perdeu peso, ele começou a fazer quimioterapia, passou para radioterapia, nada, tá cada vez pior, né? Cada mês ele passava até regredia mais. E daí, por fim, eu acabei ficando ali naquele ano. O meu pai ficou bem ruim, assim, de outubro para novembro ele ficou bem ruim, e novembro, dia 22 de novembro, acabou falecendo. E daí, a partir dali, eu meio me desgostei, meio me desmotivei, porque ele era um cara que me incentivava, mas ao mesmo tempo que ele me cobrava bastante, ele dizia que, Guto, vai até onde tu acha que dá. Se tu achar que ali na frente tu não vai conseguir se manter, se tu não vai conseguir construir uma carreira sólida, financeiramente também, cara, vai trabalhar, tem tempo, tu é novo. Na época eu tinha 21 para 22 anos, 22 anos. Então ainda já era profissional, já tinha contrato profissional, então já jogava profissionalmente. Modéstia à parte dos valores de hoje, ganhava um bom salário, né? Nos valores de hoje considerava o salário, estava aí na faixa de 7,5, 8 mil reais por mês. Então, para os padrões da época, era um bom salário, tinha possibilidade de ir para fora, já tinha até marcado. E acabou que eu fiquei por Carazinho. Minha mãe e minha irmã dependiam de mim, não tinha ninguém também, não sabia nem dirigir, né? Então eu acabei ficando ali, tinha a empresa do pai, acabei ficando por ali, tocando os negócios, que eu também na época não entendia nada, porque ele era o cabeça, ele que organizava tudo, né?
E passou esse tempo, fiquei ali, daí em 2003... Guto, eu vou te interromper um pouco, assim, que a gente tinha várias perguntas, mas você trouxe um ponto tão importante dessa tua trajetória, do teu pai. O que o teu pai hoje representa e o que foi de exemplo para você? Oda, eu sinto dizer que todo dia eu sinto saudade dele, porque eu acho que eu aproveitei muito pouco ele. Eu sinto que você se emociona. Desculpa. Eu tento passar todo dia e viver intensamente com meu filho. Hoje eu tenho um filho de 19 anos. E as pessoas me dizem, a minha esposa, a gente assiste jogo de futebol todo dia, estamos na frente da televisão, e ela diz, cara, eu podia estar hoje, ela brinca, diz assim, podia estar nas Maldivas, hoje estou aqui em Carazinho, mas eu acho que meu coração naquele momento, várias vezes eu já disse, cara, por que tu não foi, por que tu não aproveitou, tu tinha contrato profissional, tu já era um atleta profissional, tu tinha um baita potencial. Modéstia à parte, eu na época me considerava um jogador mediano para bom, esforçado, eu sempre fui muito dedicado taticamente, tecnicamente, fisicamente, eu sempre estava em dia. Nunca fui da noite, nunca fui da bebedeira, então eu sabia dos meus compromissos como atleta, eu sabia porque quando eu fui para fazer esse peladão que se chamava na época, esse peneirão, em Porto Alegre, nós estávamos passando pela frente da Parmalat e o pai parou o carro e me perguntou bem assim, tu quer ir? Daí eu falei, quero. Mas daí tu sabe que não tem festa, vida de atleta tu acompanha desde os 7 anos. Tu sabe a responsabilidade que é um atleta. O teu corpo é a tua máquina, tu tem que estar em dia. Então não tem festa, não tem noite, tu tem que ter o compromisso. Mas se tu não quiser ir, não tem problema. Eu arrumo um emprego para ti na Parmalat, tu vai trabalhar, na época era uma das empresas maiores que tinha na região, né? Tu vai trabalhar e daí sexta, sábado, domingo tu vai, faz tuas festas, quer tomar tua cerveja, porque nós somos lá em casa, o meu pai nunca bebeu e nunca fumou. Então, nós tivemos a experiência com o meu avô, que no fim acabou se tratando, era alcoólatra, acabou se tratando. Então, meu pai vendo tudo aquilo, ele nunca bebeu e nunca fumou. E eu também me orgulho de dizer que, tipo assim, eu fui beber uma gota de álcool, eu tinha 30 anos. Até ali eu não bebia. Até ali eu não fazia nada, tipo, não ia pra noite, não fazia festa e coisa e tal. Então, eu acho que meu pai me deixou esse legado de, tipo, entender, saber diagnosticar as coisas e saber quando é o momento certo de continuar e quando é o momento certo de parar. E tudo que eu fiz até hoje, eu já escutei várias vezes isso, até na época, até o meu empresário me ligava e disse, Guto, sabe que eu tenho uma multa rescisória, tu vai ter que pagar. Eu digo, cara, cobra o preço. Eu não vou sair de casa. Eu vou ter que ficar porque eu tenho responsabilidade com a minha mãe, eu tenho responsabilidade com a minha irmã, e eu vou ter que ficar porque eu sinto que eu tenho que ficar. Não posso sair daqui e deixar elas por deixar. Ali o meu pai já tinha faltado, então eu tive a oportunidade até o final do ano de voltar. Só que meu pai, em todas as vezes que eu fui, ele me levava na rodoviária, na época era rodoviária, né? Levava na rodoviária, tchau, dava um beijo, tá, beleza, não chora, se tu ligar chorando, eu vou atrás de ti. E eu, por muitas vezes, eu liguei chorando. E ele dizia, cara, eu te falei aquela vez, tu queria ir, tu vai ir, tu sabe o compromisso que é. Não é fácil ser jogador de futebol. Por isso que hoje eu olho e eu vejo muitas vezes assim, eu respeito muito o cara que chega hoje num estágio profissional, porque tem muita gente que fica na metade e nem sempre o melhor jogador é o jogador que virou profissional. O que acontece muito na trajetória até chegar no estado profissional é muito difícil. Quais as dificuldades que você enfrentou na época, Guto? Fome, times com estrutura precária, dormir embaixo da arquibancada. Eu brinco com o meu menino hoje, um pacotinho de suco nós tomava uma semana. Era um sanduíche de manhã, um sanduíche de noite. Arroz, feijão e massa, meio-dia. Mas isso eu estou falando do modo geral. Exceto Grêmio, Internacional, na época, os outros times é tudo igual. Juventude, Caxias. Eu tive a oportunidade de jogar ali em Botafogo de Fagundes Varela. Cara, que gringaiada bacana. Eu falo gringaiada bacana porque assim, acho que foi onde eu fui mais bem tratado na minha vida, foi ali. Eu voltava para casa, eu era gordão de tanta comida.
Só que assim, ó, é um povo diferente. Veranópolis, também tive a oportunidade de estar ali. É uns perfis de povos diferentes. Sabe, é outra estrutura, eles te tratam, por isso que hoje eu vejo o Não Me Toque com outros olhos. Por isso que quando eu comecei a jogar aqui em 2003, eu senti isso, sabe? Esse aconchego, esse carisma, esse carinho da população do Não Me Toque tem para com os atletas. O pessoal aqui é muito vivo, por isso que eu me identifico muito com o Não Me Toque por causa disso. E eu sinto essa dificuldade em outros lugares da região, porque eu joguei em toda a região já. Depois disso, depois de 2013, eu já andei em todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, jogando futebol amador. E a grande dificuldade que os meninos têm é essa. É passar dificuldade, é fome, é lugar para dormir. Cheguei a dormir no chão, colchão no chão, frio de rachar, de tipo 5 graus, 3 graus. E é aquilo ali que tem. E tu tem um objetivo, é que todo mundo... Na época, a minha namorada na época, que é a minha esposa hoje, que faz 20 e poucos anos que a gente tá junto, ela dizia, cara, tu não consegue me ligar? Não tinha, tinha que fazer um gato, até sinto dizer agora, estamos falando ao vivo aí, fazia um gato no orelhão para poder ligar, porque nós não tinha condição de ligar, não tinha, o salário era mínima coisa, ganhava uma ajuda de custo, tu tinha que, se tu quisesse tomar um refri, tu tinha que guardar aquele troquinho para tomar um refri, se tu quisesse comer um lanche, uma coisa diferente, tu tinha que guardar, então não era a praticidade não era tanta como hoje. Não existia comunicação, não tinha celular, não tinha nada. Era telefone fixo, orelhão, era isso. Então, passei muita dificuldade, mas eu tinha um objetivo, que eu sabia que eu vou tentar até o último dia. O dia que eu achar que não dá mais para mim, eu paro. E não foi por isso que eu desisti. Então, por isso que eu disse que eu sempre fui um cara muito persistente. Eu desisti em prol do meu pai. Sabe, em poder estar junto com ele. Eu não sabia se ele ia durar mais um mês ou mais um ano, entendeu? Ou se ele fosse durar o resto da vida, enfim. Ele tinha 42 anos, todo mundo dizia, não, isso é só... E ele mesmo morreu dizendo, não, isso aqui é só um cancerzinho. Logo passa. Até o último dia, me lembro como se fosse hoje, foi uma quinta-feira, dia 21 de noite, a gente saiu do hospital, ele estava internado na UTI em Passo Fundo, daí... mal conseguia falar, daí eu falei, pai, vamos embora. Daí ele disse, não, Guto, é só um cancerzinho. O pai vai sair daqui, daí tu vai pro teu jogo de novo, tu vai pro teu time, e daí o pai toca a empresa. E daí tu volta para o que tu gosta de fazer. E depois dali eu nunca mais voltei e... Você se arrepende de alguma coisa, Guto? Não. Já me fizeram várias vezes essa pergunta. E se eu tivesse que fazer tudo isso de novo, cara, eu faria. Porque hoje eu deito na cama e eu sou feliz pelo tempo que eu durei com ele, pela oportunidade que eu dei para minha mãe e minha irmã estar comigo, pela oportunidade que hoje eu tenho uma mulher linda, maravilhosa, que me apoiou a vida inteira, foi comigo sempre, persistente. Eu tenho um filho maravilhoso que só me dá alegria todo dia. Então é isso que me deixa feliz e isso que eu fico pensando assim, se eu tivesse ido, eu não teria tido essa oportunidade de ter ela e ter o meu filho. Então eu fico feliz em dizer que tudo que eu fiz teve um propósito e hoje eu sou abençoado por Deus por poder ter eles na minha vida. Que história que a gente chega a se emocionar, né, Dai? Nossa Senhora! Não, mas é lindo, maravilhoso essa tua história. Os pais se conheceram dentro de uma quadra. Obviamente, o primeiro presente deve ter sido uma bola. Os primeiros passos foi na quadra. Uma bola. Foi uma bola. Então... Por isso que eu digo, a minha vida foi muito intensa. Eu saí cedo de casa também para trabalhar, para buscar, para tentar ser diferente. A gente é de família humilde. Meu avô, meu pai, a gente sempre foi muito correto, muito honesto com as situações. Então, por isso que eu uso isso hoje no dia a dia e eu me orgulho de dizer que, tipo assim, a vida é feita de ciclos. Mas se você continua naquela vibe de sempre, naquele ciclo espiral de sempre fazer a mesma coisa, o objetivo e o resultado sempre vai ser o mesmo. Eu queria mais do que aquilo ali. Cara, eu me orgulho de dizer, eu morava num bairro pobre, em Carazinho, sempre fomos corretos, honestos, como eu falei, pobres, mas eu queria mais daquilo ali para minha vida, eu não queria só aquilo ali. Então, até onde o futebol conseguiu me levar sendo jogador de futebol, eu agradeço,
Perfeitamente, nunca vou ser desonesto em dizer que não ganhei dinheiro jogando futebol, sim, ganhei, construí a minha casa, fiz a minha vida fazendo isso, mas eu olhei oportunidades diferentes dentro do futebol e hoje eu consigo dizer que eu sou um profissional, trabalhando numa das maiores empresas do Brasil hoje, posso dizer, da região, enfim, na Augustin. Trabalhei por 21 anos na Ford, Augustin Carazinho, hoje já vou para o 3º ano da Augustin Tratores, Massey Ferguson, aqui do Nometok, porém hoje na filial, sou gerente da loja da filial de Carazinho, e eu usei o futebol a meu favor, sabe? Quando eu parei de jogar profissional, depois em 2006, 2007 eu joguei mais 2 anos no Atlético ali em Carazinho, mas aí jamais, treinava só de noite, trabalhava durante o dia, treinava de noite, aquela coisa de mais amadora, mas eu aproveitei depois de 2003 para fazer amigos, que foi, acho que o ano que a gente foi apresentado, 2003, para fazer amigos, para fazer o meu lado comercial, daí que eu ingressei na Ford em 2003 também, que daí eu parei de jogar profissionalmente, comecei a trabalhar por causa do futebol. Na época, o contador da época tinha um time, jogava no time do Aquático, e o Aquático é um campeonato bem forte, né, em Carazinho e tudo mais, né? O pessoal paga o jogador para jogar, a galera de Carazinho aqui, Daniel Miller, Clóvis, o falecido Pintinho, o Nenê, acho que jogou lá, o Mike, o Nascimento, a galera toda aqui já jogou lá no campeonato, até porque é um campeonato bem valorizado. E na época eu me lembro que eu ganhei uma cota para jogar no Aquático e eles iriam me pagar por jogo. E eu não quis. Daí eu disse, não, eu quero a cota, mas eu não quero dinheiro por jogo. Eu perdi o pai o ano passado e eu preciso de um emprego. Eu preciso trabalhar. Não, mas tu não vai jogar mais profissional? Não vou mais jogar profissional, eu preciso trabalhar. Porque eu via muito esse vai e vem de jogador. Jogava até uma época, parava de jogar. Vou fazer o quê? Não sei fazer nada. E eu ingressei na Augustin, lá na Ford. Eu não tinha opção para mim, eu não sabia fazer nada profissionalmente, né? Comecei de lavador. Fui lavar os carros, comecei de lavador. Depois de lavador, 3 meses depois, eles viram que eu tinha um pouquinho mais de potencial. Daí eles me passaram pro lado de dentro das peças, então eu virei estoquista. Depois disso, eu virei balconista de peças. Logo depois, eu virei consultor técnico no ano posterior. De consultor técnico, eu fiquei 5 anos. Então eu atendia toda a galera da oficina, quem chegava, fazia orçamento dos carros. Depois disso, teve a oportunidade para mim, apareceu uma oportunidade para mim ser gerente de pós-vendas na Gambata em Passo Fundo. Fui para lá, trabalhei 1 ano, mas não tenho vergonha de dizer, não aguentei a estrada e vim. O meu menino na época era pequeno, tinha bronquite, tinha asma, tinha um monte de problemas respiratórios. Então a minha esposa ficava sozinha cuidando dele ali. Eu trabalhei também quase 1 ano lá, retornei para Carazinho, voltei para Augustin. Só que eu via mais, eu não queria mais trabalhar na oficina, eu queria ser vendedor. Meu sonho era ser vendedor, porque meu pai era vendedor, então eu na minha cabeça eu achava que eu tinha que ser vendedor. E um cara que me apoiou muito na época foi o Hélio Birk. O Hélio Birk, a esposa dele, aqui tem esse parente aqui, tudo, e o Hélio atendia a região de Nometok, Vitor Greff. E o Hélio disse, eu vou ajudar esse camarada, ele chamava todo mundo de camarada, eu vou ajudar esse camaradinho aí, porque o pai dele era bom vendedor, e eu acho que ele vai ser um bom vendedor também. Só que ele tem que atender lá na minha região. Ele tem que ir lá para Nometok, ele tem que ir para Vitor Greff, ele tem que ir para Tapera, lá para aqueles lados onde o pai dele vendia. E me orgulho em dizer que, cara, eu vendi muito carro aqui. Eu conheci muitas pessoas em Nometok, por isso que eu gosto muito, eu amo de verdade Nometok. Eu amo as pessoas daqui, eu acho que é uma cidade acolhedora, uma cidade que evoluiu muito, acompanhei toda essa evolução, mas é um pessoal que eles abraçam a causa, seja ela qual for. Sabe? Então, hoje eu me orgulho de dizer que sou um cidadão nometoquense, sabe? E fico feliz nisso. E todas as comunidades, eu acho que eu sou um dos poucos. Eu comecei a jogar aqui em 2023, eu fiquei fora 1 ano, que eu operei o meu joelho, arrebentei o joelho lá num jogo gaúcho e Ipiranga, na época eu jogava no Ipiranga, arrebentei o joelho lá, eu e o Augusto, acabamos se trombando e acabei arrebentando os ligamentos, lateral, colateral, menisco e tudo. E eu fiquei fora esse ano e teve um outro ano que eu machuquei o pubis. Daí eu fiquei 1 ano fora, afastado, porque eu tinha machucado o pubis. Daí eu tive que tratar. Mas depois disso, todos os anos eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Municipal de Campo em Nometok.
Então, eu fico feliz e me orgulho em dizer que eu acho que teve poucos jogadores de fora daqui que jogaram tanto campeonato no meu toque. Eu sou um dos poucos. Eu brincava com o Rodrigues, que eu dizia, Zé, tô eu e tu. Ele dizia, não para, que senão eu vou ficar sozinho. Grande Zé Carlos. Exatamente, grande Zé Carlos. Então, em 2024, fechou 20 anos. E como foi, Guto, essa parte entre tu parar de jogar, buscar uma carreira e depois conciliar isso com o esporte, até também chegar no Cercesa e trabalhar nessa parte mais técnica também? Como eu disse para vocês, eu sempre pensei um pouquinho mais para frente. Não que eu não gostasse, não é que eu não quisesse viver do futebol. Eu sempre quis, sempre foi meu sonho desde criança, ser jogador profissional, enfim, ter carreira consolidada, mas eu sempre pensei diferente, sabe? Eu sempre pensava, cara, e o dia que as minhas pernas não conseguir mais? E o dia que eu não conseguir mais jogar? Será que eles vão me ligar, me convidando para jogar porque eu sou querido? Ou será que eu vou ser amigo de todo mundo? Que eles vão me ligar, viu? Vem, faltou um, vem. E eu sempre me preparei para isso. Então, por isso que quando eu ingressei, quando eu comentei com vocês que eu voltei de Passo Fundo, eu queria a área comercial, eu queria ser vendedor. E quando eu ingressei nas vendas em 2010, na August, eu trabalhei daí de 2010 até 2006 na venda de campo, daí até 2016 na venda de campo. Depois, em 2016, eu assumi a gerência da loja, daí na parte comercial. Então, de 2010 até 2016, eu só fazia venda de campo. O meu escritório era aqui na frente, ó, o Banco da Praça. O Banco da Praça. Eu conhecia todo mundo, eu falava com todo mundo, eu ia em todo mundo. Depois eu tive a experiência do meu amigaço, depois virou meu amigo, meu mentor, o Barroso, também o Krieger, o Orlácio Krieger. Então eu tive a oportunidade de ter ali, trabalhei junto com ele ali, ele abriu uma pecinha para mim, pela amizade que ele teve com meu pai também, abriu um cantinho ali para mim no prédio dele. Então eu botei uma mesinha ali, tinha um escritório, e assim eu fui formando o meu lado comercial. Tendo amizade com as pessoas do futebol, as pessoas do futebol me indicando negócios, eu vendia para o fulano me indicava o Beltrano, e eu fico feliz em dizer que hoje, de todas as comunidades de Nometoc, eu consigo participar de todas, adentrar todas as comunidades, e eu acho que a grande maioria do pessoal gosta de mim, então eu vou nos almoços, eu vou nos jantares e tudo, e tenho muitos amigos em todas as comunidades. Cara, Santo Antônio, Jardim, Juventude, Gaúcho, Harmonia, Sabiá, lá no Ipiranga, agora o Planaltino, né, já mais recente, é uma comunidade mais antiga, mas é mais recente, voltou agora. Então, acho que não esqueci de ninguém, né? Acho que é isso aí, né? É isso aí. Então, eu vou dizer que eu consigo participar. Falou também? Gaúcho, fui tricampeão com o Gaúcho, né? Fui tricampeão com o Gaúcho. Eu, Zambiase, vinha de Carazinho, Zambiase, saudoso Zambiase. Zambiase, um cara que me ajudou muito, cara. Esse cara me ajudou muito e era um cara muito... Com o Zambiase eu aprendi uma coisa que nós viemos aquele um ano inteiro pra cá, cara, acho que foi um ano que mais choveu no Campeonato Municipal, no Nometoc de campo aquele ano. Acho que de todas as rodadas, acho que escapou uma ou duas sem chuva. Depois no Colorado, daí não choveu nenhum. Mas na fase classificatória, todo jogo chovia. Daí ele me pegava na porta de casa e me deixava na porta de casa. E daí ele era um cara muito assim, muito aguerrido, um cara muito dedicado, e ele fazia daquilo ali. Foi um cara que jogou na Alemanha, jogou profissionalmente pelo Curitiba e coisa. E um dia eu perguntei pra ele, eu chamava ele de velho, cara, pra que toda essa fúria? Nós vamos jogar contra o fulano ali no Nometoc? Não interessa. É o meu nome que tá em jogo. E eu aprendi muito com ele e eu sempre botei isso na cabeça. Por isso que hoje eu fico feliz em dizer que eu parei, o ano retrasado ainda eu parei de jogar categoria livre por isso. Tipo assim, não dá mais. A perna não consegue mais acompanhar, o cara não consegue mais chegar, os guris estão passando 2 vezes, não é uma vez só pela gente. Eu digo, então hoje eu vou ficar nos veinhos, eu vou jogar nos veteranos, que ali ainda é a minha turma, ali eu consigo me defender. Mas eu sempre tive esse melindre de saber o momento certo de parar, o momento certo de continuar. E o Zambão, que nem eu dizia, Zamba, cara, mas o cara, tu tá bem louco, é um jogo de primeira fase. Não interessa. Então por que tu veio de casa? Por que tu saiu de casa? Eu comecei lá atrás e eu sempre tive isso. Então por isso que eu acho que eu aprendi com as pessoas certas, que ele sempre foi um cara muito vitorioso por onde passou.
Então, para ele não interessava, sério, jogamos anos juntos no aquático, lá 10 anos no Trago Fino, e podia ser o jogo de primeira fase, podia ser o jogo de final. Para ele a pegada era a mesma. Antes de nós entrar daí, falar um pouco agora, é dirigente da sequência do pai dele, do vô, que trabalharam muito tempo na Cercesa. A gente quer saber uma resenha aí, aquele gol perdido, aquele gol belíssimo que fez, que está na memória até hoje. Sempre foi pivô também. A gente quer saber um pouco mais. Aquele golaço que eu fiz, marcante. E aí? Na verdade, na base, quando eu comecei no salão, era fixo. Fixo? Porque o meu pai era fixo, eu era fixo e eu já tinha essa estatura, tipo assim, um pouquinho mais avantajada do que os outros na época. E como meu pai batia pra caramba na cabeça do treinador da época, o Guto vai bater também, que o apelido do meu pai era Cacique, então eu era o Casquinho. E daí, na época, eles diziam, me chamavam de Caciquinho. Eu fui até os 15 anos, até hoje, a galera da antiga, o pessoal que jogou comigo antigamente, se me vê Caciquinho. hoje, Caciquinho, ô Caciquinho, ô Caciquinho, ô Caciquinho. Então, eu sempre tive esse perfil assim, mais aguerrido, mais... E eu, na verdade, no primeiro ano que eu joguei no futebol amador em Carazinho, eu tinha 14 anos. E eu vim do salão. O salão dá muita base, né? Toque, domina, tu tem muito domínio de bola, condução de bola, então eu fui jogar na época era aspirante titular, lá em Carazinho eles falam aspirante titular, é o segundinho, o primeiro, isso. Né, é isso aí. E eu fui jogar no segundo, jogo 1h30, e daí no solzinho, na época, 40 graus, e daí eu fiquei no banco lá esperando, porque era novo, tinha 14 anos, daí no segundo tempo trocaram um atacante e não tinha. Quem é que é o outro atacante? Não tem ninguém. Olharam pro banco, vai o Guto, Caciquinho, vai, tu tá aí, nós temos que te botar a jogar mesmo porque tu é da Vila. O time do Greminho da Vila lá, que tinha o time Greminho. O time era, o Greminho, nome ruim, né, cara? Não, o Greminho é bom. Não. Olha, o meu ficou mal explicado isso aí, ficou mal explicado isso aí. Prossiga. Brincadeira. E daí não tinha quem pôr, me colocaram. Daí eu entrei de atacante. Cara, eu joguei 10 minutos e eu fiz 3 gols. Em 10 minutos jogando no ataque. Agora, se me perguntar quantas vezes tu jogou no ataque na vida, não. Eu nunca tinha entrado num campo de futebol. Só jogava futsal. No segundo jogo, tá aí o cara pra jogar no ataque, né? O atacante da época faltou, bota ele. Meu primeiro campeonato com 14 anos, eu fiz 18 gols no campeonato, fiquei o goleador. Quem entregou o troféu pra mim lá em Carazinho, me lembro como se fosse hoje. No restaurante Nápoles, lembra do Nápoles restaurante? Lá na rodoviária, quem entregou foi o Christian. Isso foi em 1990, alguma coisinha. Não somos tão velhos assim. 1990 alguma coisinha. É. Quem entregou o troféu foi o Christian. O Christian veio de Porto Alegre, na época jogava no Inter, era o centroavante do Inter, e veio para entregar o troféu pro goleador. Eu ganhei o troféu de goleador do campeonato com 18 gols com 14 anos. Em Carazinho, 14 para 15, porque daí eu fazia em fevereiro, daí 15 anos, quando terminou o campeonato um pouquinho antes, logo depois, em fevereiro, eu fiz os 15 anos. Daí foi o meu primeiro campeonato, com 14 para 15 anos, depois dali, daí mas no campo, e eu vou dizer para vocês que eu me identifiquei mais com o campo, apesar de eu ter jogado dos 7 até os 15 futsal, eu me identifiquei mais com o campo, não sei, eu era um jogador não tão habilidoso, mas bem obediente taticamente, e gostava de força física, trombar, bater, daí ali eu ingressei no campo, e dali virei pivô do salão. Então, mas eu voltei a jogar salão quando eu parei de jogar futebol profissional, lá com 20 alguma coisinha. Que daí eu voltei para Carazinho, até lá, dos 15 até os 20 e poucos, só campo. E ali eu peguei muita gente bacana, cara, eu tive bastante treinadores assim que me ajudaram bastante. Posicionamento, cara, tive um cara fantástico que eu tive a oportunidade de jogar, foi o Alberoni. O Alberoni jogou comigo no Atlético, o Alberoni jogou no Inter de Porto Alegre, ele era companheiro do Enciso naquela época, Enciso, Gamarra, Arilson, aquela turma lá, Fabiano Cachaça, Christian, era essa turma aí. E o Alberoni brincava e ele usava uma expressão assim, Guto, futebol é muito fácil, domina e toca, a gente que inventa. Deixa para quem inventar, quem é habilidoso. Os cabeças de bag, que é nós aqui, a cozinha, e tu entra nos cabeças de bag. Então tu domina e toca, tu tem boa finalização, tu tem que usar o que tu tem de melhor. Tu bate, tu tromba com os caras, e bota a bola pra dentro. Tu não tem que dominar a bola nenhuma. E eu me criei com aquela coisa que eu tinha que fazer gol. E eu tive a oportunidade no jogo, nós jogamos um ano lá íamos jogar um jogo em Passo Fundo contra o Passo Fundo Sub-21, acho. Sub-21.
O único jogo que meu pai assistiu eu jogar na vida. Meu pai assistiu um jogo eu jogar. Passo Fundo e Botafogo e Fangos Varela. Naquele dia nós empatamos 5-5, eu fiz os 5. Terminou o jogo, estava sentado o Rodrigueiro, que era o presidente do Passo Fundo na época, sentado pro lado de fora do vestiário, viu? Quero acertar contigo aí. O Passo Fundo jogava a primeira divisão na época, né? Quero acertar contigo aí pra te vir jogar no Passo Fundo. Daí o pai, não, tem empresário dele, tem que falar com o empresário dele, que é o Ronaldo Becker, lá de Porto Alegre, coisa. Troca uma ideia com o Ronaldo. Daí voltei daí que foi esse ano que eu retornei, daí me puxaram pro Grêmio lá e tudo mais. Mas eu, voltando um pouquinho ali, eu fiz bastante gol bonito, cara. Eu tive bastante oportunidade, eu perdi uns feitos bem feitos. Foi perna de pau da rodada também. Como é que é o furão da rodada. Mas eu tenho bastante lembrança, cara. Eu vou te dizer assim, ó. Meu primeiro campeonato, falando de gol, meu primeiro campeonato aqui no Metoque foi em 2003 para 2004. Se eu não me engano, acho que eu fiz 23 gols no campeonato. Fui um dos caras que mais fez gol. Tem algum troféu craque? Grupo Séries, Rádio Séries? Devo ter, acho que uns 8 ou 9 eu tenho. Dá pra pedir música, né, Daí? Dá pra pedir umas 3 aí nessa conta. Tenho e tive a oportunidade de fazer muito gol bonito, cara, mas eu tive, acho que um gol que, deixa eu ver, que me marcou bastante, cara. Teve um jogo que nós jogamos lá contra na época o Guarani São José. Naquele jogo, esse ano aí que eu fiz 23 gols aí no campeonato, esse ano, nesse jogo, eu fiz 8. Então não vale, né? Esse ano eu fiz 8 contra o São José, lá em São José. Nós ganhamos o jogo de 9-1, acho, 9-2. Nesse jogo eu fiz 8. Eu tive bom garçom na minha vida, eu já tive uns caras bons do meu lado. Então não é que eu era bom, eles eram bons e me deixavam debaixo dos pau, né? Mas eu fiz, cara, eu tive um jogo Atlético de Carazinho mais fácil assim para lembrar, Atlético de Carazinho e Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria faziam 13 rodadas que não perdia no campeonato de segunda divisão. E eu, naquele jogo, nós jogamos ali, era uma quarta-feira, 4 horas da tarde, Inter de Santa Maria e Atlético, velho, televisão, tudo, estavam ali. E esse jogo, nós ganhamos o jogo de 2-0, eu fiz os 2 em um cruzamento, acho que se não me engano, o Bueno, cara. Bueno, um cara que jogava, veio do São Luís de Juiz, jogava conosco ali, cruzou. E eu peguei de sem pulo na entrada da área. E a bola deu nas duas traves. Deu nas duas traves e entrou. E o segundo eu fiz um de peixinho também, cruzamento do outro lateral esquerdo, do Zezinho, que jogou no Esportivo também, jogou comigo lá em Veranópolis. E daí eu trouxe o Zezinho indiquei o Zezinho na época, veio junto. E também fiz um gol, um bonito gol. Mas aqui no Metoque eu fiz vários gols bacanas, assim. Eu gosto de dizer, joguei também em Birubala, campeonato, em Espumoso. Vitor, tive a oportunidade de ser campeão lá pelo Independente, antes que eles nunca tinham sido campeão. Um ano fizemos uma turma boa, eu, Daniel Miller, Rodrigo Rentes, uma turma boa aqui no Metoque, e a gente ficou campeão lá, classificando na última rodada com 2 gols meu ainda. Tava perdendo o jogo 4-2, viramos 5-4, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Fizemos o gol, acabou o jogo, fomos pro mata-mata, ganhamos do Vitória, que na época tinha sido o primeiro lugar, nós passamos em quarto. E dali também, me lembro aquele jogo, o Márcio Chagas apitou, nós ganhamos do Grêmio. Primeiro jogo em casa, ganhamos de 4-3, eu fiz 3 nesse jogo aí. 2 passes do Rodrigo Rentes e um do Daniel Miller. Cara, joguei com muita gente bacana, boa, valorizo muito isso, que isso eu acho que é o mais importante, né? Fiz muito amigo, mas não é que eu era bom, que nem tem um amigo meu que diz, a sorte bate lá na porta da minha casa e eu tô sempre lá para atender. Então eu joguei com os caras bons, os caras tocavam a bola e eu tava sempre lá para botar lá para dentro, né? Mas eu acho que fiz bastante amigo, uma trajetória bacana, me orgulho de dizer que por onde passei tenho mais amigos que não gosto de dizer inimigos, acho que não tem inimigos até, né? Posso dizer assim, então acho que fiz uma boa caminhada aí no meio esportivo. E nessa trajetória, muitas vitórias, muitos gols memoráveis, mas teve alguma derrota que mexeu contigo de alguma forma, Guto, e que te trouxe alguma forma diferente de ver o jogo, que mudou algum pensamento naquele teu momento? Teve um ano que nós jogamos, vou trazer mais recente aqui para nossa realidade aqui, comunidade. Teve um ano que nós tivemos
Acho que foi meu segundo, terceiro ano na Jardim, lá no Guarani. No Guarani nós tínhamos um baita time. Silvano no gol, Betão, zagueiro, Julianão, zagueiro da Cotrijal de Carazinho, Polenta, Baleia, Nina. Foi o primeiro ano, acho que o primeiro ano que o Feijão veio pra cá também, que o Feijão é meu compadre, sou padrinho das meninas dele, então a gente é amigo também de uma vida inteira, foi um dos primeiros anos que ele veio pra cá. Nós não perdemos pra ninguém na primeira fase, nós passamos em primeiro, nós pegamos o Juventude em São Paulo, e na semifinal e ganhamos o primeiro jogo, 1-0, eu tinha feito gol, ganhamos o primeiro jogo, eu fiz o gol de cabeça, 1-0, no Campo do Colorado. O segundo jogo nós perdemos, que na época tinha jogos, né, certo. Perdia um, ganhava outro, tinha um terceiro jogo. Perdemos o segundo jogo e fomos pro terceiro jogo e acabamos perdendo, saímos ganhando 1-0, um gol meu também, e acabamos perdendo. Aquele time, no meu entendimento, aquele foi um dos melhores times, assim, times mais encaixados que eu joguei, sabe? Michel, Nina, Feijão, o quarteto de ataque era esse. E aquele campeonato, acho que todo mundo na cidade e na região apostava no nosso time. Não tinha ninguém nós era tudo meio mais novo, então a galera voando, correndo bem, jogando uma bola, um futebol redondo, assim. E nós acabamos perdendo aquela semifinal. O Juventude, na época, trouxe o Jorjão. Me lembro. Lembra? Esse é o Jorjão. Ele tocou 2 vezes na bola. Aquilo é impressionante. Ele tocou 2 vezes na bola e fez 3 gols aquele dia. Impressionante. O cara, assim, tava parando de jogar profissional, ele tinha jogado um ano antes no São José, um cara diferente, assim. E ele, realmente, ele tocou 2 vezes na bola e fez 3 gols. Aquele jogo, eles acabaram virando o jogo e ganhando 3-2. O Alcione jogava comigo, nossa, jogava uma bola redonda também, o Alcione. E o Alcione fez um gol, eu fiz um gol e o Alcione fez um gol de falta e nós perdemos aquele jogo de 3-2, se não me engano. Aquela, acho que foi das mais dolorida, mas teve uma de salão, se dá pra contar ligeirinho, uma de salão. Associação, essa é bacana. Essa aí o patrão vai gostar. O patrão Gilson. Tinha o time do Arsenal, foi um dos primeiros anos do time do Arsenal, e o time da Associação da Star. O time da Associação da Star era Adrovani, o ET no gol, Luciano Prats, eu, o Nina e mais um, não me recordo quem era o outro. Contra o time do Arsenal, que começou na época e tudo mais. Daí era outra galera, que nem eu dizia, era os bons e os refugos. Eu brincava com a turma lá. E aquele campeonato nós fomos muito bem, o nosso time era bem direitinho também, só que nós tínhamos 5, 6 jogadores, não era mais que isso. Fomos jogar a semifinal, pegamos o Arsenal. O Arsenal tinha passado em quarto, nós tinha passado em primeiro. Pegamos o Arsenal na semifinal. Jogo pegado ali no Nenão, coisa e tal, 1-0, o Guto fez 1-0, empataram. Guto fez 2-1, empataram. Guto fez 3-1, 3-3, 4-3 e 5-3 para eles. Faltavam uns 2 minutos, eu acho. Eu fiz o 5-4 e fiz o 5-5. Eu fiz os 5 gols aquele dia. E eu não saí 1 minuto da quadra. Nós tínhamos 6, 7 jogadores, então não tinha muita opção. E bem demais, só que aquele jogo eu acho que eu tinha umas 4 faltas. Eu tinha 4 faltas. Eu fui para a prorrogação com 4 faltas. Quando terminou, quando estava 5-4 para eles, por Arsenal, contra a Associação da Star, deu tempo, faltava acho que pouquíssimos minutos, na época acho que não tinha placar, era só na mesa, e daí eu tô passando pelo banco, o treinador da Arsenal era o Gilson. E eu não sabia. Cometeu a quinta falta. E eu não sabia quem era quem. E daí eu passei pelo banco, o Gilson olhou, mas será que não tem ninguém para dar uma pegada nesse cara aí, ó? Vocês estão tudo olhando, estamos perdendo para um jogador só. E eu olhei aquilo, eu não sabia quem era, né? Olhei pro banco, digo, mas entra você aqui na quadra e vem me dar uma pegada. Se você tá aí sentado aí pro lado de fora, tá só treinando, entra aqui na quadra e me dá uma pegada se tu consegue. Quando eu cheguei no banco, a galera tudo sentaram. Faltava 1 minuto para acabar o jogo, meus jogadores tudo sentado, desanimado. Eu digo, gente, o que houve? Eles me olharam assim, negão, tu botou nós tudo na rua? Eu digo, mas o que eu falei? Eu não falei nada pra ninguém. O homem, esse é o patrão. Eu digo, mas que patrão? Meu patrão tá lá em Carazinho. Não, é o nosso patrão. O time é tudo dele. E daí me olharam, os guris murcharam tudo. Eu digo, tá, o que tem? Jogo é jogo, velho. Não interessa, vamos ganhar. Amanhã vocês resolvem o negócio do trabalho. Hoje vamos ganhar deles. Não, porque eu não sei o que. Resumo.
Fui lá, fiz o gol, 5-5, passei na frente dele, assim, passei na frente dele. Eu te falei, bota mais 2 pra dentro da quadra que eu vou ganhar esse jogo sozinho. Tá bom, terminou a prorrogação, terminou o tempo normal, fomos pra prorrogação, deu uns 2, ninguém conseguia mais ficar de pé na quadra. Deu um contra-ataque, eu saí pela ala, assim, chutei, eu derrubei a trave. Chutei, caiu a trave pro lado de lá. Acho que, não, se não me engano, na época, acho que era o Johnny Stum, goleiro deles. Derrubei a trave da entrada do ginásio e a bola não entrou. No rebote, voltei correndo, o Rodrigo Rentes parou na minha frente. O Rodrigo, me lembro como se fosse o Rodrigo, parou na minha frente, tocou a bola pro lado e nós caímos os dois juntos. Eu caí antes que ele, me arrisco a dizer que caí antes que ele. Pois o árbitro era o Tomate e o Seco. O Seco marcou a falta. E o Rodrigo Rentes, deitado no chão, estava deitado. Todo mundo ficou parado olhando. O que houve? Falta contra o time da associação. Eu digo, tu é louco. Falta contra o time da associação. 5 faltas do Guto, pode tirar o Guto da quadra. Fui suspenso. Cara, eu enlouqueci. Sentei no banco e entrou o Birubiru para eles. O Birubiru, 2 giros, 2 gols. O jogo 7-5. Bah, aquela eu chorei. Aquele dia, foram poucas vezes que eu chorei, mas aquele dia, pobrezinho dos guri, entramos no vestiário, eles disseram assim, bah, negão, não deu, né? Não deu pra nós ganhar. Eu digo, bah, não deu. Mas ao menos amanhã nós temos emprego, diz eles. Viu só? Bom, a conversa sensacional. Bom, a conversa boa, mas assim, Guto, até pra gente encerrar esse teu desafio agora como dirigente, o vô trabalhou na Cercesa, massagista, o pai também jogou, foi dirigente. Como é que está o teu desafio agora fora de quadra? Forte, a gente sabe que fora da quadra eu trago muita coisa que eu vivi dentro do futebol, a gente consegue passar para os meninos hoje fora da quadra para dentro, tá? Disciplina, organização, profissionalismo, todas essas coisas a gente consegue passar um pouquinho, mas é diferente, né? É diferente, tô gostando, é um desafio novo, é uma coisa que tipo assim, ó, mas eu pratico muito o que eu vivo todo dia dentro da empresa, que é a parte de gestão, é a parte organizacional, gestão de pessoas. Então, eu acredito que a gente está fazendo um belo trabalho, um time montado às pressas. Nós não iríamos participar depois daquela fusão que teve entre Iesco e Cercesa, não tão bem sucedida assim, digamos assim, né? Esse ano a gente voltou a ser carreira solo. Lá em 2019 eu fui um dos idealizadores do retorno do Cercesa, eu, o Jarico, o Leandro e o Rafael Miller, foram os caras que começamos lá em 2019, recomeçamos com o projeto da Cercesa, fiquei em 2019, 20, quando fomos campeão da prata, 21, 22 eu me afastei por lado profissional, também não consegui atender as 2 pontas, fiquei fora 22, 23, que daí foi o acesso ali junto com a ingressão junto com a Iesco. Então, acabei retornando esse ano através do convite da diretoria do Cercesa, juntamente com o presidente Rogério, treinador Nuno, um cara que eu trabalhei lá em 2018 para 2019 na OMF, que eram os meninos da Vila lá em Carazinho. Eu trabalhei também nessa função. Gosto muito, me identifiquei bastante com essa parte de fazer essa ligação da torcida, da diretoria com os atletas. Acho que consigo fazer bem essa ponte, a gente consegue transitar nos 2 meios, né, e falar a linguagem do jogador e consigo também falar a linguagem da diretoria. Então a gente fez um trabalho bacana, eu acho que fizemos uma excelente primeira fase, apesar de perder para os co-irmãos lá no último jogo em casa, né, não estava nos planos, aquele jogo não estava nos planos, tá, nós perder. O empatezinho estava bom para os dois. Aqui perderam lá. Então, mas vamos lá, a dura foi grande segunda-feira para o pessoal lá de Carazinho, tá? Mas, enfim, acho que fizemos um bom trabalho de primeira fase, dentro das condições que nós tínhamos. Ingressamos numa segunda fase bem, ganhamos os 2 jogos, tanto fora quanto dentro de casa. Agora vamos, né, para as quartas de final. Temos aí, estamos esperando a disputa entre Independente de Lavras do Sul e Santiago, 2 equipes fortes, né? Mas eu acho que o projeto de Cercesa não é um projeto para esse ano. Eu acho onde quer chegar a Cercesa? Eu acho que assim, ó, inicialmente nós teríamos que voltar, tá? E eu acho que a gente voltou, que nem eu comentei inicialmente com eles, cara, nós temos que voltar e nós não podemos cair inicialmente. Parece pouco,
Parece, mas não é. As dificuldades são muito grandes, atletas, tu conseguir manter esse foco dos atletas, conseguir, mesmo não sendo atletas profissionais, eles trabalhar durante o dia, ir de noite treinar, dividir eu brinco com os extras, que eles jogam aqui, jogam lá, jogos amador deles, aí também não pode abrir mão, porque financeiramente, a gente também não tem essa condição de pagar tanto quanto a gente queria. Então, eles têm que também se distribuir em vários. Então, esse é a maior dificuldade hoje, buscar recurso financeiro e conseguir botar na cabeça dos atletas que aquilo é importante para a cidade, é importante para o município, é importante para eles, é importante para a comunidade, para o bairro, para a família deles, ter alguém representando numa instituição tão antiga, que o ano 2026 vai fazer 60 anos, tá? Então, uma das instituições mais antigas do futsal nacional, né? Então, é isso que a gente tenta passar todo dia. Cara, é uma oportunidade única. Daqui a pouco, se esse ano você está aqui, daqui a pouco a gente vai trabalhar para o ano que vem, você está em uma equipe maior. Mas eu parto do princípio que eu acho que a inspiração de tudo é a base. Eu não vou abrir mão do ano que vem ter um sub-20 bom, forte, que eu acho que isso é a inspiração. Trabalhar os meninos, um sub-15 bom, com a mesma mentalidade do sub-17, que esse mesmo sub-17 possa alimentar o sub-20, 15 alimenta o 17, o 17 alimenta o 20 e o 20 alimenta o adulto. Porque a gente não pode estar toda hora sendo repetitivo nos mesmos erros, nos mesmos equívocos, nada contra, sabe? Mas eu acho que a base, o time tem que sair da base. Eu acho que é ali que é o grande pulo do gato. Nós tivemos a oportunidade de jogar lá contra a CBF e eu fui no sábado, eu fui na sexta e fiquei sábado lá o dia inteiro acompanhando a estrutura, o que eles têm lá, a estrutura que eles têm lá. Não é, a gente olha e diz assim, os caras são de outro planeta. Não. O foco deles é a base. É dali onde eles tiram as peças fundamentais. Tanto que nós temos conterrâneo nosso aqui, o Miquim, aqui no Metoque está lá. Exato. E tu, como teve outros também, né? O outro Miquinzinho do Careca também teve essa passagem, o próprio Marvin, que hoje é um dos destaques do campeonato aí, ele teve lá. Então, o que eu vejo que é o meu projeto o ano que vem para o Cercesa, se lá eu estiver? Cara, é isso, é focar na base. Quem alimenta o profissional é a base, porque é ali onde tudo começa. E não estou falando do sub-20, estou falando do sub-11, estou falando do sub-13. Para os meninos, quando iniciar, eles têm uma aspiração de chegar no profissional. Eu me criei assim, sabendo que eu treinava durante a semana, jogava o estadual pela categoria de base, mas eu queria ser profissional, eu queria ser adulto. Então isso se perdeu muito ao longo do tempo em Carazinho, por não ter um time profissional, num parâmetro geral, acabou se perdendo essa imagem. Então, hoje, o que a gente quer voltar com o Cercesa é isso. Ser profissional. Nós não vamos fazer grandes investimentos? Não, mas a gente vai ser profissional. E a partir disso, a gente vai ter uma cultura que os meninos vão ter que saber, que eles vão ter que passar por essa trajetória para poder chegar no adulto e sim, daí poder se formar um profissional, enfim, um jogador profissional dentro do adulto do Cercesa. Então, o nosso projeto é esse, é dar continuidade, já estamos inscritos novamente, né, por fase classificatória, enfim, já estamos nos playoffs finais, entre as 8 melhores do estado, para nós é grandioso. Tá? E não para por aí, que nem eu disse para os meninos, cara, não é o que vem daqui para frente é lucro, não, a gente quer objetivo, a gente quer chegar na final, quer passar das quartas e finais, a gente quer chegar na semifinal, quer passar também, a gente está fazendo investimento para isso, a gente está trabalhando fortemente para isso e o ano que vem a gente conseguir manter, torcer também para essa questão da liga e federação, isso é uma coisa que atrapalha muito, né? Para nós aqui principalmente, nós estamos um pouquinho mais... O ideal é se unir todo mundo. O ideal seria unir todo mundo, eu acho que quem ganharia com isso seria o futsal do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós ainda somos um das poucos estados que ainda está bem dividido, assim, então isso atrapalha muito. E eu fico feliz, cara, pela nossa região hoje, dizer que Passo Fundo está numa Série Ouro, está disputando uma liga também, enfim. Espumoso disputa uma liga Série A, Nometoque disputa uma Série Ouro, Carazinho disputa uma Série Ouro, então a gente vê Marau, então a nossa região está muito bem representada, né? Então eu fico feliz em saber que a gente participa disso e a gente está fazendo um bom trabalho e o ano que vem está aí, a gente já está trabalhando, já estamos buscando parceria, já estamos buscando patrocínios, enfim, e elaborando, e eu acho que tudo tem que partir do papel. Se tiver no papel organizado, eu acho que para buscar e as pessoas acreditando no projeto, tendo pessoas corretas, sérias por trás, eu acho que é muito mais fácil para a gente conseguir os nossos objetivos.
Que história aí, Daí? Que história, hein? Que esse Seriescast com certeza vai ficar muito bem marcado na trajetória aqui do Grupo Séries. Eternizado, com certeza. Com certeza. Eternizado é a palavra. Ai, Guto, parabéns, muito obrigado por essa história magnífica. Te confesso que eu não te conhecia há tanto. A base familiar tua que você falou, te conhecia dos gramados, das quadras. Você tem uma história lindíssima que a gente está contando hoje aqui no nosso Seriescast. E nos emocionou bastante. Parabéns, que você está deixando um legado para a sua família também, para os seus filhos. Sucesso e obrigado por contar um pouquinho dessa tua vida. Eu que agradeço, cara. Fico muito feliz mesmo. Agradeço a vocês pela oportunidade, né? Sei que fico feliz mesmo, que sabendo que vocês poderiam, né? Tem inúmeras pessoas que poderiam estar participando. Tive a honra de sentar aqui hoje para nós conversar um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira, enfim, do meu lado profissional também, da minha nova função agora, né? E fico lisonjeado em poder estar aqui participando, trocando essa ideia, conversando um pouquinho de futebol, de esporte, que eu acho que o princípio de tudo é isso, né? Eu acho que é onde é um lugar que a gente consegue fazer muitos amigos, é onde a gente consegue, muitas vezes é que nem eu digo, a gente consegue ser a gente mesmo, né? Que no dia a dia, tanta correria, trabalho, enfim, a gente acaba eu brinco e uso essa expressão lá na empresa, eu não tenho vezes que eu não sei se estou deitando para dormir ou estou acordando de tanta correria que é o dia a dia. Então, no esporte, eu acho que a gente consegue se identificar com muitas pessoas. E eu acho que esporte é uma língua universal, seja ele o que for, né? Tanto que eu estou ingressando aí, agora como eu parei um pouquinho do futebol, estou ingressando em outra área. Já estou indo para o lado do pádel, estou mudando um pouquinho, porque ali eu acho que eu vou incomodar um pouquinho. Eu estou ingressando, mas ali eu acho que eu vou incomodar um pouquinho ainda. Do futebol não dá mais. O futebol fica só as boas lembranças, né? Então, eu acho que o esporte, ele traz isso. Ele traz muita amizade, muita parceria e da parceria, da amizade é que a gente forma negócios e assim a gente vai indo, né? O mundo é feito assim e eu fico feliz em poder ter essa minha trajetória aí e saber que sempre fui correto em todas as minhas ações. Muito obrigado. Fiquem abertos aí, daí um próximo podcast seguindo aí na área do esporte, contando também essa história. Um prazer muito grande conhecer a tua história, Guto, e também a satisfação de poder contar isso aqui no Grupo Séries, que com certeza vai ser inspiração para muita gente que está acompanhando e também para o pessoal que está começando no esporte conhecer um pouco mais e saber que dentro da base, aqui na nossa região, a gente tem histórias tão bonitas também aqui perto. Então, é uma grande alegria estar nesse Seriescast. Estamos encerrando. E assim encerramos mais um episódio aqui do nosso Seriescast. Então, neste dia muito especial, tem outras histórias também que você pode acompanhar aqui, tanto no canal no YouTube, no @canal Grupo Séries, e também lá no Spotify. É só pesquisar por Seriescast para acompanhar todos os nossos episódios. Um grande abraço a toda a nossa audiência e até o próximo episódio.